Para quem não sabe meu nome é Jefferson, nós temos amigos aqui que não conhecem eu ainda. Nós estamos tratando a lição desse trimestre sobre o descanso. A de hoje, ansiando por mais. Na semana passada nós entendemos, nós estudamos sobre um descanso sabático, o dia do encontro. Lembra disso que nós falamos? O dia que Deus separou para chegar para você e para mim e dizer o seguinte: filho, eu quero descansar com você, eu quero ceder o meu colo para você. Era essa a linguagem da semana passada, era Deus colocando o colo dele à minha e à sua disposição. Hoje, além do descanso que a gente tem, o descanso que já é prometido, do alívio, né? Lembra que lá, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim vós que estáis oprimidos. Lembra Jesus falando? Trazei a mim o vosso fardo, tome o meu, porque o meu é mais leve. Lembra disso? Normalmente a gente faz ao contrário, não faz? A gente quer pegar o leve e deixar o pesado para o outro. A minha mulher diz que eu sou mole, né? Porque ela fica com as coisas pesadas lá em casa e fica as leves. Mas não é porque eu sou mole. Ela foi criada na roça. Isso sabe capinar, que é coisa de louco. Isso sabe pegar peso, que é coisa... O meu sogro, falando nisso, pessoal, eu tenho uma notícia, não sei se é boa ou se é ruim, tá certo? Na internet tem um curso que eu não comprei ainda. O nome do curso é Como Ficar Milionário com a Herança do Sogro. Mas só que para a gente ficar milionário com a herança do sogro, o sogro tem que morrer, certo? Eu aviso para o meu sogro, me avisa antes. E ele não me avisou. Foi mexer num pé de capim, adivinha o que tinha lá? Uma jararaca, não era sogra não. Uma cobra picou meu sogro na segunda-feira, quase como foi. Falei, não, eu tenho que comprar o curso, estudar, né? Treinar, depois o senhor vai, né? Brincadeiras à parte, graças ao Papai do Céu, ele estava mais ou menos a uns 800 metros, a 1 quilômetro, que é o fundo da roça. Conseguiu chegar, chegou até o hospital, chegou no hospital, desmaiou lá na hora, no pronto-socorro, foi atendido e graças a Deus passa bem. Alguns amigos oraram por ele, nós oramos por ele, e Deus tem cuidado dele, né? O descanso, o Deus, a gente anseia sempre por coisas a mais. A gente brinca, mas Deus sempre quer coisa a mais. Dr. Rodrigo Silva diz o seguinte: crente que não sabe sorrir, não é crente não. A gente tem que sorrir, né? Chorar não vamos chorar mesmo, vamos chorar, é apanhar da vida, mas graças a Deus que nós temos o descanso que Deus nos promete. E hoje nós vamos falar sobre um descanso um pouco mais. A lição, ela diz o seguinte: ansiando mais. Ansiando, vocês sabem o que é ansiando, né? Existe no dicionário esperança e esperançar. Esperança todo mundo tem. Todo mundo. A gente tem esperança. Uns têm esperança de ganhar na Sena, outro tinha esperança de casar com o Senna, lembra? Antes dele morrer, para ficar rico. Uns têm esperança, sei lá do que, de comprar um carro, de voar, ir para a lua, sei lá, esperanças. Esperança é algo que você tem, e algo que é bom, é bom. Esperançar é você pegar a esperança que é bom e fazer dela o seu dia a dia. Esperançar é um exemplo. Esperançar é quando você marca um encontro com alguém que você quer ver e há muito tempo não vê. O encontro está marcado na rodoviária, ao meio-dia. Você tem esperança que a pessoa chega, não tem? Aí você fica naquele dia, até aquele dia você está com a esperança. A pessoa virá, ela virá. Mas quando chega próximo, 10 horas, você já pega o seu carro, já vai para a rodoviária, aí agora você não tem mais esperança, você começa a esperançar, dá calafrio, não é assim? Dá calafrio, fica suado, até a pessoa chegar, descer do ônibus e você ir lá e dar um abraço.
Entendem? A esperança todos temos. Esperançar é quando a esperança já não aguenta mais esperar. É a certeza de que você vai realmente ver, abraçar a pessoa que você tanto espera. Quando a lição ela tem o título Ansiando um pouco mais, ansiando por mais, ela está mostrando para mim e para você o seguinte: o descanso prometido no sábado é um descanso legal, um descanso joia. O colo que Deus promete é um colo bom, é um colo joia, certo? Mas tem um problema. Isso tudo é uma esperança que a gente tem, é uma fé que a gente acresce, é uma certeza que a gente tem, mas quando isso começa a fazer parte do meu dia, da minha vida, eu paro de ter só esperança e paro a esperançar. Quando eu vejo o que acontece lá no Afeganistão, quando eu vejo o que acontece aqui no Brasil, quando eu vejo o meu vizinho passando necessidade, quando eu vejo o mundo político tirando de mim todas as circunstâncias, tirando as esperanças que a gente tem, a gente para de ter esperança no futuro e passa a esperançar a volta de Cristo. E quando você pega o livro de Hebreus 4, e abre o livro de Hebreus 4, que é o tema principal da nossa lição, o texto principal da lição nossa, a gente começa a ver que o apóstolo Paulo, ele para de ter esperanças, porque nós cremos que foi Paulo que escreveu Hebreus, certo? É o estilo literário dele, é a forma de Paulo falar, é a forma dele argumentar. Quando chega no livro de Hebreus capítulo 4, ele já começa a dar figuras, a usar exemplos do passado, para dizer para nós o seguinte: tenha certeza que a tua esperança vai se tornar o quê? Uma realidade. Tenha certeza que só vai arder no coração seu a esperança quando você vê que tudo vai se tornar real, e para amanhã. Não é para o mês que vem, não é para o ano que vem. Aí nós vamos fazer aquele discurso daqueles dois que foram a caminho de Emaús. Lembra quando Jesus morreu, Jesus ressuscitou, aí 2 discípulos de Jesus foram para Emaús chorando, lembra disso? Chorando. E dizia assim: ai, como nós sentíamos no nosso coração arder enquanto ele falava. Quem que falava? Jesus falava para eles, dizendo: ó, aquilo lá da cruz tinha que acontecer mesmo, aquela morte lá tinha que acontecer mesmo, estava escrito lá de Moisés, foi falando sobre o profeta, lembra disso? Paulo usa a mesma coisa, o mesmo argumento linguístico, as mesmas informações, ou seja, Jesus trouxe de Moisés, olha que chique, até o momento real, atual, para dizer: tudo tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Vocês tinham que ter algo mais. Não adianta só crer nos profetas. Não adiantava só crer na Bíblia. Tinha que ter o cumprimento, o esperançar. Aquele Messias tinha que chegar. Paulo usa a mesma metodologia de Jesus. Começando de Moisés, vai trazendo as figuras do descanso prometido, e as figuras do descanso prometido têm a ver com a nossa realidade de hoje. Então, o que Paulo quis fazer com isso? Que quando eu e você abríssemos o livro de Hebreus, capítulo 4, também o capítulo 8, capítulo 9, 11, a gente olhasse para o livro de Hebreus, nós parássemos de ter esperança e começássemos a esperançar, a explodir, a dizer: yes, Jesus vem. Diferente de mim, quando eu fiquei sabendo que a cobra picou o meu sogro. Eu não vibrei aquela hora. Eu fiquei triste, falei: minha nossa, só falta esse homem bater as botas bem agora. Aí eu estou lascado. Vocês estão entendendo? Mas quando falaram: não, chegou lá, deu certo, tudo ok, aí dá para começar a contar as piadas, né? Falar: a sorte que foi uma jaraca de verdade, não foi a sogra que mordeu. Se fosse a sogra, tinha morrido. Aí dá, porque a gente já sabe que está tudo bem. E era isso que Paulo queria que eu e você entendêssemos quando nós entrássemos aqui. Na lição de domingo, veio falando de uma coisa que quem me falou isso, vou contar, a gente tem que ser honesto, né? Se o Romanelli estiver me assistindo, manda um abraço para ele e para a Thelma lá.
O Romanelli, no ano passado, bem no início do ano passado, chegou para mim, mas Jefferson, olha que coisa fantástica. Como o Romanelli não é muito inteligente, falei, ixi, lá vem umas coisas atrapalhadas aí. É o contrário, né? Falei, o que vem? O que é o fantástico? Falou, Jefferson, olha aqui, olha. Como é um símbolo. E ele não tinha chegado em Hebreus ainda não. Como é um símbolo? Falei, que símbolo? Me conta aí. Veja só. Deus pega o povo no Egito. Vamos entender isso? Deus pega o povo no Egito, certo? Tira do Egito e leva até Canaã. Legal? Até aí legal, tá certinho. Falei, opa, ele leu certo, os livros certos. Que mais? Aí que vem o que Paulo chama a minha e a sua atenção para agora. Certo? Deixa eu ir passando lá, porque depois a Mike fala que eu... Passe para mim, que... Aí, vamos lá. Eu quero já começar por aqui, ó. Aqui já. E ele falou assim, Jefferson, vê que coisa chique. Primeiro Deus tira eles da onde? Do Egito. Egito era o quê? Escravidão. Deus chama ele para o deserto. Porque no deserto é o caminho para onde? Para a promessa. Lembra da semana passada que nós estudamos o sábado, que é a promessa? Deus faz tudo isso, Jefferson. E olha que coisa interessante. Olha o simbolismo. Olha o simbolismo, Jefferson. Falei, vai lá então, joga aí. Deus faz com ele o que faz conosco hoje. Sabe como que Deus faz comigo e com você hoje? Nós vamos estudar amanhã. Amanhã o estudo é porque devo me batizar, né? Classe bíblica. Jefferson, Deus pega o povo, tira da escravidão, símbolo do pecado, passa ele agora por onde? Antes de entrar no caminho da terra? Pelas águas. Deus abre o mar. Quando Deus abre o mar, Deus simbolicamente está batizando o povo no mar. O povo está preparado para entrar onde? No descanso. Olha que coisa chique. Falei, uau! Esse meu amigo está mais sabido que eu nunca tinha olhado isso com essa visão. E a lição vem usando essa visão para mim e para você hoje. O povo, quando entra nas águas do mar, quando é abençoado com a nuvem, o povo, quando entra no mar, eu posso usar esse simbolismo, Deus me permite usar esse simbolismo, o simbolismo do meu amigo, porque está na lição e é real. Quando o povo passa pelo mar, o povo está dizendo para Deus o seguinte, olha, a gente quer o descanso, a gente quer a terra prometida, e Deus fala, você quer? Então quem crê e for? Como é que é o esquema? Quem crê e for batizado será salvo. Deus passa eles pelas águas, conduz pelas águas e leva no deserto. Aí você fala assim, Jefferson, mas se é pela água, eu já tinha que já entrar no descanso. É assim a nossa vida? A gente entra na água e já vai para o descanso? Não! Aí que vem um perrengue mesmo, não é, Maria? Aí que vem as dores. O diabinho se envergonha, fica mandando os anjos dele, ó, vai lá tentar esse povo aí, que eu não quero esse povo no céu não, eu quero esse povo no inferno, comigo. E aí começam nossas lutas. E olha que interessante, olha que coisa bonita. Deus batizou o povo na água, mas só isso seria o suficiente? Não! Deus precisaria de uma nuvem que cobriria de dia e de noite. Olha que coisa interessante, a atuação constante do cuidado de Deus. Essa atuação é de quem hoje? Me falem? Do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala para mim e para você o seguinte, olha, quando adentrares nas águas, eu serei contigo. Jefferson, essa água é dificuldade? Sim, é a dificuldade, mas é o batismo também. Deus entra comigo no batismo, me batizo. Quando eu saio, começa o meu deserto até chegar na Canaã celestial. Quando começa o meu deserto, Deus não me deixa só. O povo não ficou só. Deus tinha uma nuvem que era a presença dele 24 horas por dia. A nuvem de noite, não sei se vocês sabem, mas o deserto é um lugar bacana, parece um ar-condicionado ligadinho, né? Temperatura legal, fantástico. Não, né? Deus era o sossego do povo,
Deus equilibrava o calor que ia para o povo. À noite, Deus era a chama que mandava embora a serpente. Quando fala, Ellen White é muito clara em dizer, na noite, quando a nuvem mudava a função, ela espantava todos os animais, inclusive o quê? As serpentes. É o trabalho do Espírito Santo hoje. Quando eu e você conhecemos a Jesus Cristo, quando nós entramos no batismo das águas, quando a gente abre a porta da nossa vida e do nosso coração, pedindo para o Espírito Santo entrar, o Espírito Santo vem, a serpentinha, né? Os demôniozinhos que querem destruir a minha sua vida estão ali, ó, nos rodeando, fazendo com que eu volte a querer beber, volte a querer fazer coisas erradas, a roubar, quem já teve o privilégio ou desprivilégio de fazer isso. Ou seja, ele quer que eu volte para a minha vida de pecado, mas a luz e a graça, a presença do Espírito Santo, o que faz comigo e com você? Nos protege. Aí o salmista fala, né? Deus é meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro em tempo presente. Esse é o Deus. É o Deus da nuvem. É isso que Paulo está falando. Olha, aquele povo que estava na nuvem, Paulo está querendo dizer para mim e para você, é um povo que podia ir longe. Vê por que não está passando? É um povo que podia ir longe. Tá certo? Se não, traz outro para mim. É um povo que podia ir longe. É um povo que podia ter alcançado Canaã. Essa é a preocupação de Paulo. Essa é a preocupação da lição. A lição, ela quer que eu e você ansiamos mais. Não como aquele povo teimoso, aquele povinho atrapalhado. Não, ela quer que a gente tenha uma realidade. Eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui. Quer ver? Olha o simbolismo que Paulo usa para dar para mim e para você essa questão do êxodo. Lá, ó, ao cruzar o Mar Vermelho, certo? Deixou a escravidão do Egito e entrou sob a nuvem em uma nova vida de liberdade. A realidade, no batismo, deixamos a vida de escravidão sob o pecado e entramos em uma nova vida em Cristo. Símbolo, Deus envia o quê? O maná. Olha, legal. Deus cuida com o meu dia a dia, Deus se preocupa com isso. E eu vou dizer para vocês, é difícil imaginar com Deus tão soberano. E essa é a diferença do cristianismo de qualquer outra religião. Essa é a diferença do cristianismo de qualquer outra religião. Em outra religião, o servo fica o dia inteiro preocupado com o Deus. O que eu vou fazer para esse Deus, para ele não me mandar praga, para ele não fazer minha sogra vir morar comigo? Brincadeira, tá? Ela pode vir, dona Noite, se a senhora escutar aí, não sei qual câmera aí, pode vir que eu deixo, tá? Eu já até deixei a casa da Lequinha pronta para minha sogra quando ela chegar. Tá certo? Arrumadinha, brincadeira. Sogra é 10, faz uns bolos, eu queria que vocês vissem uma comida, ó. Minha esposa aprendeu com ela, por isso que eu tô gordinho, certo? Deus manda o maná, o sustento do dia. Nas outras culturas, o ser humano preocupado com agradar Deus. No cristianismo, Deus se dá de alimento. Deus desce até mim e você e se oferece, diz, eu vou ser o seu cuidado diário, seu cuidador diário. Eu vou ser sua babá ou seu babô, não sei como é que é homem. É a mesma coisa, né? Babá macho, sei lá o que eu vou ser. Eu vou ser o seu. Olha que diferença. Na continuação, beberam da água da rocha. E quem é a água nossa hoje? Vocês estão vendo como Paulo está tentando pegar todas as figuras do Antigo Testamento e trazer para uma realidade do Novo Testamento, para eu e você, quando olharmos na Bíblia. Por que Paulo se preocupa com isso? Lição número 1 de quem estudou, ouvindo a voz de Deus. Toda palavra é inspirada, útil. Vocês estão entendendo? A preocupação de Paulo em enumerar e anunciar e enumerar essas coisas, esses eventos do Antigo Testamento dentro do livro de Hebreus, e cremos que é ele o autor de Hebreus, ali não está escrito que ele, mas cremos que é ele, é de fazer com que eu e você, ao olharmos todo o Velho Testamento,
não nos esquecermos que o cumprimento dele está numa realidade que eu e você ainda é futura. Para o povo de Israel, havia duas realidades. A presente na cruz e depois a libertação futura final. Para mim e para você, há uma realidade. Por quê? A outra realidade já é passado. Nós vivemos da graça dela. Ela se torna presente por causa da nuvem que está comigo e com você. Mas há um descanso futuro, que a lição está dizendo, ansiamos por mais. Eu esqueci uma coisa, eu queria que você visse na tua lição, eu vou abrir aqui, dá uma olhadinha no versinho da lição de vocês. O verso para memorizar. Está escrito aqui, ó, verso para memorizar. Aí você fala, chefe, por que você não memorizou? A idade, meu filho, idade, né? Idade, a gente vai ficando velho, não vai? Ah, tá. Não, eles já baixaram lá o som. Entende? Idade. Mas diz assim, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Em outra parte, também na lição, na parte de domingo e na parte de segunda-feira, juntando as duas, ali vem falando o seguinte, tudo isso tomamos por exemplo. A palavra usada de exemplo ali é a palavra tipo. O que quer dizer tipo? Tipo quer dizer o que está na parte de domingo, uma maquete. Lembra da maquete de Nova York? Lá falou uma maquete grande pra caramba, certo? Em miniatura, trata a realidade do que é a cidade como um todo. Então, Paulo queria dizer para mim e para você o seguinte, quando você olhar para Moisés, para o Velho Testamento, por exemplo dos nossos amigos que andaram no deserto, tome o exemplo deles. E Paulo ali ele se preocupa com algumas coisas, idolatria, prostituição, lembra? Por que Paulo se preocupa com isso? Por quê? Porque nós estamos numa jornada rumo à redenção. É o que a lição tenta falar para mim e para você desde a primeira lição. O descanso, redenção nada mais é do que descansar em quem? Em Cristo, nosso Redentor. Entenderam? Descanso, redenção, redentivo, é isso. É o poder de Deus de tirar o poder da treva de mim e colocar o poder da luz. E Paulo quer que eu e você, quando tomamos tudo isso, esse simbolismo, tenhamos a consciência de que esse simbolismo tem que nos levar para o repouso. Agora, Thalia, essa parte eu gosto. Vamos lá. Repousar é comigo. Certo? Se alguém de vocês aí tiver problema de insônia e quiser pagar alguém para dormir no seu lugar, estou recebendo, tá? Eu gosto de dormir. Não sei, não tem personal trainer para exercício, chefe? Tem, não tem? Deve ter para dormir também, uai. Aí deixa que eu durmo para você, tá bom? Entrar no repouso. Olha que verso bonito. Porque nós, os que temos crido, entramos em repouso. Como é que eu vou exemplificar para você? Para eu exemplificar para você de forma mais bonita, eu vou ter que contar uma história que eu vou ter que contar numa série que eu vou fazer. Depois vocês vão... Eu não vou falar o dia que eu vou contar a história e vocês vão escutar 2 vezes. Pode? Pode mesmo? Você deixa? Marcelo, quando ele tinha por volta de 15 anos de idade, ele foi violentado por um vizinho. E aquilo acabou com o Marcelo. E ele falou o seguinte, olha, eu vou me vingar. Mas ele não sabia como se vingar. Porque esse vizinho, ele se mudou para um outro lugar já em seguida, ele perdeu o contato, mas numa dessas andanças ele conheceu o sobrinho do vizinho. E ele ficou sabendo, não é uma história ruim, essa história é triste, mas para você entender o que é descanso, o que é repouso. Ele descobriu aonde morava a pessoa que violentou ele. E ele descobriu que a pessoa que violentou ele tinha uma filha pequena. E ele pensou assim, se eu matar ele, vai acabar. E eu vou continuar desse jeito.
então eu vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo, com a filha dele. E Marcelo fez isso. E matou a menina. Quando ele foi preso, ele foi levado para Franco da Rocha. Foi jogado lá. E vocês sabem qual é o destino de alguém que faz alguma coisa com mulher, muito mais ainda com criança, não importa o sexo. Marcelo foi abusado e foi abusado. Quando Camilo foi pregar o evangelho, lá em Franco da Rocha, ele foi desafiado por uma programação da igreja. Ele chegou lá e ele viu o seguinte: todo mundo aqui e alguém totalmente afeminado, atrapalhado, todo rebuscado de pintura, sozinho. Marcelo era como se fosse assim uma AIDS, alguma doença assim que ninguém queria chegar perto, uma lepra na época de Cristo, ninguém queria chegar perto. E Camilo chegou perto dele e tentou falar de Jesus para ele, mas não queria. E todo mundo viu o seguinte: se Marcelo viesse nas reuniões, as pessoas não viriam. Os outros presos não viriam. Mas aquilo chamou a atenção de Camilo. Falou, mas que coisa! E ele sempre com cara de triste, de revoltado. Chegou num dia, tinha as Bíblias para ser distribuída. Falou, quem quer Bíblia? O primeiro que levantou a mão foi quem? Marcelo, eu quero uma Bíblia. Tá bom, você quer uma Bíblia? Alguém já falou, adianta dar Bíblia para ele? Ele nem vai fazer uso disso? Não merece fazer uso disso? Aí o Camilo falou, não, mas se ele não usar a Bíblia dele, se ele não fizer os estudos até o final, a gente toma a Bíblia dele no final. Vamos dar a Bíblia para ele sim. E foi dada a Bíblia para Marcelo. E ali começou-se os estudos bíblicos. Marcelo sozinho num canto e os outros aqui. Chegou num dia que Camilo falou assim, por que eu vou falar do estudo bíblico se Deus está me pedindo para eu pregar hoje? Eu vou pregar. E na pregação de Camilo dizia o seguinte, não importa o pecado que você cometeu, não importa. Deus morreu por ele. E as pessoas olhavam para onde? Para Marcelo. Marcelo se escondeu atrás de um pilar e começou a chorar, mas o meu pecado não tem perdão. Mas até então Camilo não sabia qual era o pecado de Marcelo. Acabou a reunião, todo mundo saiu, Marcelo ficou ali, Camilo foi e falou, Marcelo, sabia o nome dele, Marcelo? Deus tem poder para perdoar e para te dar uma nova identidade. Não, não tem, eu não. Você sabe o que eu fiz? Não, não sei o que você fez, então eu vou te contar o que eu fiz. Aí ele contou aquela história inicial que eu contei para vocês, que eu só deixei um detalhe para agora. Ele falou, olha, a minha raiva da pessoa que me violentou era tão grande, que eu vendo a pequena filha dele ali, sendo violentada por mim, mas não tomei por satisfeito. Eu ainda peguei, destronquei o pescocinho dela e matei. Agora me responda, Deus pode perdoar isso? Tem como Deus perdoar isso? Camilo olhou para ele e disse, tem. Deus tem poder para perdoar isso sim. Mas como é que Deus tem poder para perdoar? Eu não tem como, olha aqui, ó. Ninguém me perdoa. Se eu sento aqui, todo mundo some. As pessoas não te perdoam, mas Deus tem poder para perdoar. Confie nisso. Deus tem poder para perdoar. E aquela luta de Deus tem um poder para perdoar, todo sábado que Camilo ia para lá, pregar para lá, os dois se abraçavam, choravam, e na cabeça de Marcelo não entrava o perdão de Deus sob hipótese alguma. Foi marcado um batismo. E as pessoas, foi feito o convite, quem quer se batizar? Muitas pessoas levantaram a mão no presídio Franco da Rocha. Adivinha quem também? Marcelo, só que teve um problema. Marcelo teve que ser batizado separado, porque ninguém aceitava se batizar com Marcelo. Foi feito o batismo das pessoas e foi levado, as pessoas saíram do local e ficou só Marcelo, Camilo, pastor e umas pessoas que estavam presentes no batismo. Marcelo entra no tanque batismal, mas antes de batismar dizia, vocês têm certeza que Deus vai me perdoar mesmo? Deus vai te perdoar. Fica tranquilo.
Deus vai mesmo? Vai, Deus vai te perdoar. Se Deus vai me perdoar, eu quero ser batizado então. Ele foi batizado nas águas. O antigo Marcelo. E saiu agora o Marcelo salvo. Ninguém na prisão creu nisso. Ainda continuavam. Mas Marcelo tinha um desejo muito grande de ver a mãe dele. Porque desde o primeiro dia que aconteceu que ele foi preso, a mãe nunca fora visitar. E ele escrevia várias cartas para a mãe tentando achar um retorno. E a mãe não mandava retorno nenhum. O tempo se passou pelo bom comportamento e pela mudança que houve na vida de Marcelo. Abriram uma brecha para ele dar uma saída. E Marcelo sai. E a primeira coisa que ele faz é ir à casa da mãe. Quando chega na casa da mãe, ele começa a gritar pela mãe. Mãe, eu estou aqui, mãe. Eu vim te ver, mãe. Mas a mãe, com ódio do que o filho fez e da vergonha que deu, não saiu. Por 4 horas, Marcelo ficou batendo na porta da mãe e a mãe não saiu. Correu na redondeza a história de que Marcelo tinha sido solto e estava na frente da mãe dele, na casa da mãe dele. Alguns bandidos vieram e mataram Marcelo com 35 tiros. O tempo passou, aquela mãe entrou em depressão. E o mesmo Camilo que foi lá na prisão, agora vai à casa da mãe. Chega à casa da mãe, a mãe começa, mas eu não tive coragem. E Camilo conta o que aconteceu com o filho. E olha para a mãe e diz o seguinte: você quer descansar? Quer sentir o perdão de Deus? Aceite o Jesus que o seu filho aceitou na prisão. Satanás perdeu. Sabe por que Satanás perdeu? Porque quando ele mandou as pessoas matarem Marcelo, o que ele pensou? Acabou, Marcelo pode estar salvo, mas mais ninguém vai estar salvo. Mas quando a mãe de Marcelo escutou a história de Marcelo, ela se empolgou com aquele Deus de Marcelo. Se entregou a vida ao Deus de Marcelo. E hoje essa irmã ainda viva é uma das grandes distribuidoras de literaturas da igreja para salvar as pessoas por onde ela passa. Sabe, quando Deus convida eu e você, quando Paulo traz a figura do sábado, é isso que nós temos que entender. São 3 sábados falando do sábado. No sábado da semana passada, a gente viu o descanso, é o dia especial que Deus tem comigo e com você, é o dia que Ele quer o encontro. Paulo, ele não satisfeito com isso, porque Deus também não está só satisfeito com o encontro. Deus ama o encontro, Ele quer o encontro, mas Ele não está só satisfeito com o encontro, Ele quer morar junto. Vocês entendem? Ele quer estar junto de mim e de você. Paulo então usa a figura da criação, do sábado criativo, do sábado que Deus descansou, onde que nós falamos, Deus podia ter criado qualquer coisa, não podia ter criado no 7º dia qualquer coisa, para dizer, eu criei isso, não podia. Deus criou Adão, é que Deus não cria mais nenhum outro homem, mas senão Deus me criaria no sábado, para ter um mais bonito que Adão. Ou não, não, né? Não, né? Não. Deus podia ter criado, é isso que nós temos que ter em mente. Por que Deus não criou? Porque Deus queria que eu e você soubéssemos que é o descanso do sábado, que para o descanso do sábado precisa de 2 coisas: Ele e eu, só. Ele eterno, eu criado. Ele santo, eu no processo de santificação. Ele já glorificado, e eu prestes a glorificação. Para quem não sabe, glorificação é quando Cristo voltar, pegar esse corpo todo que eu tenho, atrapalhado, e vai ficar saradão, que nem o corpo do Tom Cruise, quando ele tinha os seus 25, 26 anos. Agora ele já está velho, barrigudo que nem eu. Vocês estão entendendo? Um corpo perfeito, sem pecado, sem mácula. Mas para isso, Paulo chama uma atenção. Cuidado com o exemplo dos judeus, daqueles que saíram da servidão
passaram pelo batismo, que tinha a unção do Espírito Santo, posso usar minha linguagem de hoje, certo? A Jesus Cristo, que tinha 24 horas por dia a unção do Espírito Santo, e mesmo assim foram teimosos. Vocês estão entendendo a lição de hoje? É isso. Aquele monte de coisa difícil que tem aí, né? É Paulo falando para mim e para você, cuide, não seja teimosos, cuide com o sensualismo, cuide com os maus pensamentos, cuide com a idolatria. O que ele quer falar com idolatria? Crente não vai adorar outra coisa? Alguém aqui vai adorar Buda? Eu não. Maomé? Eu não. Mas tem uma coisa que às vezes nós adoramos. Tem ou não tem? Eu costumo dizer para vocês, qual é o problema nosso, qual é o nosso problema toda hora? O espelho. É isso que Paulo está falando. Cuide com o seu espelho. Se aquela imagem que aparecer no espelho se tornar o centro da tua vida, você está que nem aqueles que passaram pelo batismo no deserto, que receberam a bênção da nuvem 24 horas por dia, mas não puderam entrar no descanso. Vocês estão entendendo, Paulo? Cuide com o espelho. A Andreísa disse que vai quebrar o espelho ao chegar na casa dela. Chega de espelho. Maria Paula não tem mais espelho, né? Juliano, pessoal, esquece espelho. Eu lá em casa está proibido espelho. É muita beleza para um espelho só. Vocês entendem? Cuidem com o espelho. Paulo fala, cuide com a idolatria, cuide daquilo que você faz o seu Deus, porque o descanso, o entrar no repouso, depende única e exclusivamente de quem você adora. A adoração tem a ver com obediência. Você lembra obediência? Ah, aquele povo era um povinho teimoso. Ô povinho teimoso. E pior que aquele povo teimoso, parece um cara que mora lá em casa. Não é meu filho não, é o pai dele. Né? A gente é teimoso, não é? Eu vou dizer para vocês. Se tinha fila de teimosia, eu não sei porque minha mãe me passou umas 30 vezes. Mas Deus falou, cuide. Sabe por quê? A teimosia pode nos tirar daqui, ó. A quem jurei, lembra, está na lição de vocês, Salmos 95, verso 11. A quem jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Não parece um paradoxo, assim, totalmente diferente? No que nós vimos antes, Deus deu o repouso. Agora Deus está tirando o repouso. Mas Deus tira o repouso? Será? Como é que a gente vê isso? Esse é o problema que tem com determinismo. Pessoas que dizem assim, ó, não, só vai ser salvo quem Deus determinou. Não tem nada a ver com isso. O que acontece? Uma coisa, o que Deus está dizendo ali, o que eu jurei? Essa é a forma que o autor achou, porque era a forma que, quando ele colocasse na cabeça que ele não iria fazer alguma coisa, normalmente eles juravam, ou pelo templo, ou pelo tesouro do templo, ou pela arca do templo. Vocês entendem? Eu não vou fazer isso aqui. Juro que não vou fazer isso aqui. A gente faz isso até hoje, né? Eu juro que vou matar meu marido, né? E o bicho está vivo até hoje. Ainda bem que o seu juramento não... Lá em casa não sei se é mais que juro, mas eu estou escapando vivo ainda. Estou respirando, isso é bom. Certo? Sabe o que aqui o salmista quis dizer? Que Deus tem decidido já, muito antes de criar o ser humano, Deus já tem decidido o seguinte: quem quiser entrar no repouso, entra. Quem não quiser, fica do lado de fora. É só isso que o salmista quis dizer e Paulo traz para nós. Não adianta ficar falando assim, ah não, eu vou fazer o que eu quero da minha vida e depois. O depois pode ser muito tarde. Por isso que na Bíblia a gente usa a expressão hoje. Sabia que é hoje? Hoje. Porque amanhã você pode acontecer que nem aconteceu no primeiro. Foi no segundo. Provar e vede que o pastor Emir fez aqui na nossa região. Contava a experiência de um rapaz ali de Juiz de Fora.
Ele estava muito chateado com Deus. Deus não sabe nada mesmo, Deus não tem nada não. E ele é crente mesmo, da minha igreja. Sabe nada não. Porque se Deus fizesse meu trabalho bem, nossa, eu ia ajudar tanta igreja, eu ia construir igreja, ia comprar isso, fazer aquilo. E os planos dele, né? E Deus não dava. E ele reclamava demais com Deus. Isso está lá, vocês podem procurar, que está no 2º Provai e Vede. E reclamava com Deus. Um dia Deus falou assim, eu vou dar para esse cara aí para ver o que acontece. Deus sabia o que ia acontecer. Os negócios começaram a ir bem. E ele até cumpriu o que falou para Deus. Aí, ao invés de dar só o dízimo e uma ofertinha, já começou a dar o 2º dízimo. Já começou a ficar, sabe? Realmente ajudou aqui uma coisinha, ajudou. Mas lembra que eu falei para vocês qual é o nosso problema? O espelho. O espelho. Aí ele começou a ficar bem rico, né? E como a gente começa a ficar rico, a gente muda um pouquinho, não muda? A Anice sabe, eu não sei, né? Porque eu nunca fiquei rico. Mas se ficar rico, deve mudar. Ele mudou. A roupinha já não era mais a mesma, o carro já não era mais o mesmo, aquela coisinha, né? E também aconteceu que a mulher também não dava mais a mesma. Precisava pegar uma outra, diferente, com outro estilo. E assim ele fez. E Deus permitiu. E ele termina, eu achei legal a forma que ele termina. Graças a Deus, eu perdi tudo. Voltei para a igreja, me arrependi e voltei para a igreja. Minha esposa me aceitou. Hoje eu sou feliz e não mais questiono a Deus as coisas que Deus me dá e deixa de me dar. Não entrarão no repouso de Deus aqueles que não confiaram nas decisões que Deus tem para a vida de cada um deles. Agora, se você confiar, mesmo se as coisas vão mal, mesmo se as coisas estão atrapalhadas, passa aí, meninos, mesmo se as coisas são atrapalhadas, mesmo que dê alguma coisa atrapalhada, se você confiar, sabe o que vai acontecer? Você vai poder ter essa esperança aí, ó. É isso que o sábado quer dizer. É isso, porque aqui na terra, para nós ter encontro com Deus, a gente tem que vir aqui, e graças que Deus dá a sensação que a gente encontra Ele na palavra do pregador, não é assim? Nos hinos que a gente canta, né? A gente tem que cantar mais animado, não tem que cantar mais animada? A gente encontra o Salvador, mas a gente não vê, a gente sente, mas a gente não vê. Mano, descanso no repouso futuro, nós estaremos face, tem uma música que diz assim, face a face, hei de vê-lo, quando vier, em glória e luz, face a face, hei de vê-lo, me ajuda que eu esqueci a última frase, esqueci mesmo, face a face lá na glória, hei de ver, meu bom Jesus. Estou falando que meu computador, a Aline não está aí, está a Mike aqui, né? Eu tenho que ter 2 computadores. Se um quebrar, o outro funciona. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Sabe por que Deus colocou o sábado toda a semana? Nós já vimos, é um encontro. Mas sabe por quê? Descanso. Deus quer que eu e você aprendamos a descansar nele. Descanso. Deus quer preguiçoso? Descanso. Vocês entendem? Descanso. Quando você descansar no sábado, não é para ligar a televisão para ver o que o jornal falou. Não, esquece isso. Momentozinho de orar para Deus, porque o dia é corrido, né? Semana é corrida, né? Quantas vezes a gente já vai ajoelhando, arrastando o corpo já para cima da cama, amém. Caiu. Descanso. Repouso. Deus queria que eu e você nos viciássemos em descanso, para ficarmos com abstinência, posso dizer assim, né? Do verdadeiro descanso, que é na glória, quando Cristo vier em glória e luz. Certo? Eu quero terminar com vocês com o que está escrito aqui, está lá na lição de vocês, se vocês quiserem abrir, na lição de sexta-feira, diz assim, nem sempre estamos dispostos a ir a Jesus com nossas provações e dificuldades.
Às vezes derramamos angústias em ouvidos humanos, contamos aflições àqueles que não podem nos ajudar e deixamos de confiar tudo a Jesus, que é capaz de transformar caminhos dolorosos em caminhos de paz. Lembra o Marcelo? Lembra o Marcelo? Enquanto confiou em homens, não teve paz. Quando confiou em Jesus, teve paz. Olha, o sábado quer dizer isso também. Você para de confiar em homens, talvez no seu patrão, em você como melhor funcionário, como melhor empreendedor. Larga tudo e fala: Deus, agora é eu e você. Ah, se todos, ministros e povo, levassem seus fardos e perplexidades a Jesus, que está esperando para recebê-los e para dar-lhes paz e descanso. Ele jamais abandonará aqueles que depositam sua confiança neles. Deus está falando: descansa em mim, vinde, descansa, vinde, arrazoemos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepararás uma mesa perante mim e meus adversários. Sabe o que o salmista quer dizer com aquilo? Que o sonho de Deus é nós descansarmos tanto nele, que no meio da turbulência, no meio das dificuldades, eu ainda vou encontrar paz em Cristo. Preparas uma mesa diante de mim e perante os meus problemas, minhas dificuldades. Às vezes o meu problema sou eu mesmo. Às vezes o meu problema é alguém que está próximo de mim. Às vezes eu sou o problema de alguém. E Deus vai me fazer e refazer para que eu passe a ser bênção e não maldição. Podem vocês, caros jovens, eu vou dizer também os velhos, tá nisso, para nós entrar nessa. Podem vocês, caros jovens, aguardar com alegre esperança e expectativa o tempo em que o Senhor, justo juiz, confessará o nome de vocês perante o Pai e os santos anjos? Pode? Pode. Cada um de vocês que estão aqui, confiem em Deus, que um dia Jesus vai chegar perante o Pai e dizer: Pai, eu esqueci o seu nome, eu sou ruim de nome. Edson. Pai, o Edson é meu. Meu. Imagina Jesus falando isso para você. O Edson é meu, eu quero ele aqui comigo. Ele confiou, ele descansou em mim. E continua: o melhor preparo que poderão fazer para o segundo aparecimento de Cristo é descansar com firme fé na grande salvação trazida em sua primeira vinda. Lembra a cruz? Ellen White diz o seguinte: seria bom se todos nós gastássemos 1 hora por dia refletindo na cruz, refletindo nos últimos momentos de Jesus, da Santa Ceia até a ressurreição. Porque o dia que você entender que tudo aquilo foi por você, as coisas perderão valor. E Jesus vai ser o centro da minha e da sua adoração. Vocês devem crer em Cristo como Salvador pessoal. O que a lição quer que eu e você hoje saímos daqui cientes e crentes de que há um descanso a ser vivido lá na frente. Daqui uns dias, não vai demorar não. O pau está comendo. Jesus disse lá em Mateus: ó, quando virem essas coisas acontecerem, o que é para eu e você fazer? Olhem para cima. Por que Jesus mandou olhar para cima? Não é que nem as madaminhas faz assim, ó, passa coisa bonita, bota perfume, nariz para cima e... Não. Jesus falou o seguinte: olhe para cima, porque se você olhar para cima, você vai sempre se lembrar que a sua redenção está próxima. Estão entendendo? Há um descanso já chegando, os portais do céu estão se abrindo. Mas Jesus está falando para mim e para você o seguinte: eu dei para você o meu sábado, para você já começar a ter
prelúdio, gotas do descanso eterno. Que Deus nos abençoe. Que possamos olhar para a lição de hoje, que diz para mim e para você o seguinte: todas essas coisas foram escritas para quê? Para que seja e sirva para nós de exemplo. Então vamos ver o exemplo? Não vamos ser como aquela geração má, mas vamos ser a geração que vai esperar Jesus voltar, que esteja esperando, e que logo, logo tenhamos a oportunidade e o privilégio de adentrar no descanso eterno. Que Deus nos abençoe, abençoe a cada um de vocês, e que nós estejamos em pé, né? Que nem os militares, né, chefe? É Nedson? Sim, senhor, estamos aqui te esperando. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Papai do Céu, obrigado porque a lição de hoje confirma que há um descanso futuro, sim, na Tua presença, face a face. Mas há um descanso hoje que eu posso viver na fé em Cristo Jesus, na unção do Espírito Santo. E eu posso viver todas as semanas na hora do Seu santo dia. Nos dê fé, ó Deus, para que possamos sempre Te encontrar. Nos dê fé para que possamos permanecer firmes à Tua palavra. E quando Jesus voltar, todos nós, com os nossos familiares e amigos e outros que vamos pregar para levar conosco, possamos estar todos prontos, esperando para a eternidade, no descanso que será sempre, sempre ao lado Teu, ao lado de Deus Pai e também de Deus Espírito Santo. É o que nós ansiamos muito, por Jesus Cristo. Amém.